A terceira turma do TST reconheceu, por unanimidade, a existência de dano-morte e do dever de indenizar os herdeiros de 131 trabalhadores mortos no rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. O acidente ocorreu em janeiro de 2019. O termo dano-morte é uma referência ao sofrimento dos trabalhadores que perderam a vida e aos prejuízos resultantes do acidente de trabalho. O repórter Daniel Vasques acompanhou o julgamento desse caso e tem mais detalhes para a gente. Oi, Daniel. Oi, Anderson. Oi, Luana. A ação civil pública foi proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de extração de ferro e metais básicos de Brumadinho. A entidade alegou que o dano-morte decorre da exposição direta ao sofrimento e à aflição nos momentos anteriores à morte, resultado da perda do direito de existir. Por isso, foi solicitado o pagamento de indenização pelos danos sofridos pelos trabalhadores antes de morrer. A Vale alegou que o direito brasileiro nega a existência do dano-morte. Argumentou ainda que, de acordo com o Código Civil, a existência de pessoa natural termina com a morte. Por isso, não haveria direito à indenização da vítima pela própria morte, e esse dano não poderia ser transmitido. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região não aceitou os argumentos e condenou a Vale a pagar R$ 1 milhão por vítima aos espólios ou aos herdeiros das pessoas representadas pelo sindicato. Segundo o regional, o dano-morte decorre do ataque injusto e ilícito à vida, e a gravidade extrapola o campo civil, alcançando a condição de crime. Em recurso ao TST, a empresa alegou que já existem acordos firmados em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho. Mas, segundo o relator na terceira turma, ministro José Roberto Pimenta, a ação mencionada tinha pedido e objeto diversos, e a questão do dano-morte não foi tratada. O ministro rejeitou ainda a pretensão de excluir do processo as pessoas em nome das quais já tenham sido feitas transações individuais, com cláusulas de quitação ampla e geral. Nós bem sabemos do caráter genérico das sentenças proferidas em ação coletiva, artigo 95 do CDC. Isso não foi desnaturado pela simples fixação de maneira uniforme de um valor indenizatório individual em favor de todos os substituídos. O cumprimento do direito declarado nesta ação para cada trabalhador substituído dependerá, sim, da especificação do direito de cada interessado, na fase de liquidação. É assim que se faz a liquidação das decisões coletivas. Em relação ao mérito da condenação, a Vale insistiu no argumento da inexistência do direito ao dano moral para a vítima em razão da própria morte. Porém, o relator lembrou que o direito à vida está consagrado em inúmeros diplomas normativos. Além disso, a proteção judicial efetiva e a responsabilização do infrator pela ofensa a esse direito estão previstas na Constituição e na legislação infraconstitucional, que adotam o princípio da reparação integral do dano. Para o ministro, o direito à indenização pelo dano-morte é autônomo e distinto dos prejuízos sofridos pelos herdeiros ou familiares da vítima e independe de a morte ter sido ou não instantânea. O que está em jogo aqui é a proteção jurisdicional, a tutela jurídica do direito à vida do próprio trabalhador que faleceu, que foi vítima daquele lamentável acidente de trabalho. Quem praticar ou lesar ato lesivo por ação ou omissão a direito subjetivo de alguém é obrigado a repará-lo por inteiro, não pela metade, não em parte. Artigo 186 do Código Civil e seus desdobramentos. O relator foi acompanhado pelos demais ministros da turma. Ao votar, o ministro Alberto Balazeiro citou a tese da doutrina do direito italiano, utilizada em casos de dano-morte, no sentido de que, se o direito tutela, o direito vulnera. Se você tem algo que é atacado, você tem que ter uma resposta. Então, você não poderia ter um tipo de dano que fosse levado a cabo e esse dano não ter indenização correspondente. O ministro Maurício Godinho Delgado afirmou que, embora houvesse uma lacuna na jurisprudência da Justiça do Trabalho quanto ao dano-morte, o tema está implícito na Constituição da República e no Código Civil brasileiro. Cabe, sim, a indenização ao ser humano que teve a sua vida ceifada e, evidentemente, essa indenização vai se transformar num patrimônio jurídico que vai ser
transmitido aos herdeiros. Me parece que a afronta é gravíssima e é uma violação de um complexo de direitos da personalidade do indivíduo. Por fim, a terceira turma também rejeitou o agravo da Vale contra o valor da indenização, fixada em R$ 1 milhão por vítima. O colegiado considerou o montante razoável e proporcional à gravidade do acidente. O agravo de instrumento do Sindicato dos Trabalhadores, que pretendia aumentar o valor da indenização para R$ 3 milhões, também foi rejeitado. Luana, Anderson. Tá certo, Daniel. E mais 2 ações sobre esse mesmo tema foram julgadas nessa mesma sessão, não é mesmo? O que os ministros decidiram? Exatamente, Luana. O TRT havia encerrado as ações por considerar o espólio parte ilegítima. O relator de um dos recursos, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que, apesar de os direitos da personalidade serem intransmissíveis, a natureza da ação de indenização é patrimonial e, por isso, o espólio é parte legítima para ajuizá-la. Lembrando que tanto a Vale quanto o sindicato entraram com embargos declaratórios que ainda não foram julgados. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Daniel. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você.